Em meados de 1950, na Índia, recém-liberta da dominação britânica, ainda oscilando entre a tradição e a modernidade, a gente conhece a Lakshmi, uma mulher que acredita que através da pintura com rena ela vai conseguir mudar o seu destino. E para isso ela deixa para trás todos os familiares e até o marido e se joga nesse mundo desconhecido. Com a ajuda de algumas pessoas, ela vive durante 13 anos essa vida misteriosa, até que a sua irmã Radha, que ela nunca havia conhecido, a encontra e pede ajuda. Se você era jovem, uma criança ali durante 2009 e não esperava começar Caminho das Índias para dançar na abertura, você viveu muito errado. Oi gente, aqui é a Gisele e o vídeo de hoje é a resenha de A Pintora de Rena, da autora Alka Joshi, uma indiana, né, um livro assim bem diferente, que foi publicado pela Tag Inéditos agora em janeiro, em parceria com a Verus Editora. Esse livro ele conta com a tradução da Cecília Camargo Bartalotti e é incrível. Para que a gente consiga entrar nesse enredo, né, tendo minimamente noção do contexto dessa Índia de 1950, é preciso voltar um pouquinho no tempo e entender que desde o século XIX, durante o período de 1870, 1880, havia disputas pela dominação da Índia. E esse território ele sempre foi foco de países poderosos devido às suas terras mesmo por serem muito férteis e também às especiarias. É tanto que quando Portugal chegou aqui ao Brasil, né, quando eles invadiram o nosso território, eles estavam na verdade buscando as Índias. Mas foi somente em 1877 que a rainha Vitória, né, até então rainha lá do Reino Unido, foi proclamada Imperatriz das Índias, que foi um marco para o início da dominação britânica no território indiano. E durante essa dominação, né, existia duas Índias. A que era comandada lá na capital Nova Delhi pelos ingleses e os 565 principados espalhados ali pelo país, em que cada um era dominado por uma família nobre, que eram os marajás, os príncipes, e eles eram até de acordo com a dominação dos ingleses, contanto que eles mantivessem seus privilégios. Até aí tá tranquilo, mas a gente entra na parte religiosa da coisa, né? Os muçulmanos, eles eram a elite durante o Império Mongol. E eles viram, né, a chegada dos ingleses como uma ameaça à cultura deles, à religião, aos estudos. Eles não aceitaram muito bem. Já os hindus viram aí uma oportunidade de ascender e eles acabaram aceitando os ingleses, se aliando a eles. Eles inclusive eram enviados para estudar nas universidades inglesas, então eles passaram a ser a elite indiana e eles inclusive ocupavam cargos na administração colonial. Mas aí os ingleses acabaram atirando no próprio pé, porque os hindus perceberam, né, a partir do estudo que eles estavam tendo, que eles estavam servindo ao dominador e traindo o próprio povo. E eles passaram a se aliar com liberais britânicos, né, e de encontro a essa dominação inglesa. Então eles montaram em 1885 o Congresso Nacional Indiano e deram início às lutas que, né, lá em 1947 seria o fim dessa dominação. Durou vários anos e durante esse período, né, de muita manifestação, surgiram diversos líderes, entre eles o Gandhi, que era um advogado que passou a percorrer as cidades, panfletando aí o que eles chamavam de revolução não violenta. E aí mais tarde, já durante a Segunda Guerra Mundial, o governo inglês ele percebeu que realmente, né, a independência da Índia era inevitável e eles resolveram chegar num acordo. Então, em 1947 foi o fim, né, desse domínio britânico e, a nível de curiosidade, né, o Gandhi ele foi assassinado em 1948. Então ele chegou a ver a Índia ser liberta, mas aí no ano seguinte, né, um fanático religioso acabou por assassiná-lo por não concordar com a sua visão tão pacífica assim das coisas. A autora de A Pintora de Rena, Alka Joshi, ela nasceu na Índia, mas com 9 anos ela se mudou para os Estados Unidos, foi radicada lá, teve todo o seu ensino, né, frequentou a universidade, tudo nos Estados Unidos, mas a história da sua mãe inspirou a escrever esse livro, porque ela começou a se questionar o que poderia ser das mulheres indianas se elas não fossem submetidas a casamentos arranjados, né, o quanto que essas mulheres poderiam conquistar e tudo que elas poderiam fazer. Então ela fez uma pesquisa bem grande, ela passou a estudar mulheres reais, a cultura indiana e resolveu nos contar essa história.
E aqui nesse livro, a nossa protagonista é a Lakshmi. Ela tem 30 anos e faz 13 anos que ela fugiu de casa. Logo no prólogo, a gente vai conhecer a sua irmã Radha. Ela tá ali na vila onde elas moraram, né, onde elas cresceram. E ela tá numa situação de perigo em que ela decide que procurar a irmã que fugiu de casa é a melhor solução para ela. Mas para isso, como ela não tem pista nenhuma de onde que ela tá, ela vai em busca do marido da Lakshmi, né, o homem que foi abandonado, e conversa com ele para que eles dois possam ir até a cidade em que eles imaginam que ela está, porque a Lakshmi ela não tá na capital nova dela, ela tá em Jaipur, não sei se fala assim. Mas aí, logo no início do livro, eles já encontram a Lakshmi. Mas qual que é o problema? Essa mulher, quando ela fugiu, ela sabia que ela estava sentenciando toda a sua família e a família do seu marido à desgraça, porque lá a vergonha é carregada por toda a família. Ele foi um homem abandonado, né? E por mais que ela tivesse os motivos dela, a gente descobre aqui que o Hari, que é o marido dela, era extremamente agressivo. E logo no início também a gente já entende isso. Ela não poderia fazer isso, né? Porque culturalmente a mulher precisava ficar ao lado do seu marido. E foi com a sogra que ela aprendeu a fazer as pinturas com rena, a trabalhar com ervas, e ela vê nisso uma possibilidade de um futuro. Então, ela começa a passar por algumas cidades até que ela chegue em Jaipur. Ela teve a ajuda, né, ali de algumas pessoas para apresentá-la à sociedade. E aqui a gente chega num ponto muito importante que o livro trata bastante das castas. A Índia, desde que ela saiu, né, desse domínio britânico, então em 1950, quando eles começaram a se organizar realmente como uma nação, foi determinado que não poderia mais discriminar uma pessoa por conta da sua casta. Mas até os dias de hoje isso acontece. E a Lakshmi, ela pertence a uma casta alta. Ó, eu peguei aqui até a revistinha da tag para mostrar para vocês. A Lakshmi, ela tá aqui, ó, nos Brahmanes, ela tá numa casta bem alta. E o trabalho que ela faz, ela precisa pintar o corpo das mulheres, incluindo os seus pés. E a parte dos pés, se vocês repararem aqui, está destinada aos Sudras e aos Dalits, ou seja, teoricamente ela não poderia tocar nos pés das clientes, mas ela entende que esse trabalho vai levar ela a um outro patamar social e principalmente financeiro, né? Ela busca muito a parte financeira porque ela quer ter essa estabilidade. Então, como ela está aqui nessa casta, as mulheres ali, né, da nobreza, aceitam que ela faça esse trabalho, por mais que elas saibam que seria um trabalho de castas inferiores, e ela consegue transitar bem entre toda a sociedade. Daí acontece, né, esse encontro que a gente fica bem assim apreensivo por perceber que já vai acontecer, que é esse marido abandonado a encontra, né, e mostra lá que foi com a sua irmã. Ela fica muito assustada porque ela sabe que o marido tá com muita raiva dela e a gente fica bem apreensivo com essa trama, mas aí a gente tem o restante do desenvolvimento do livro que não foca somente nessa relação de marido e mulher, que é primeiramente a relação dela com essa irmã. É uma irmã que ela não conhece, que por muitas vezes ela não se identifica e principalmente que não sabe como agir em sociedade ainda. Ela não foi ensinada, não foi educada. Os pais da Lakshmi, eles negligenciaram muito a educação da Radha. Então, quando ela chega lá, ela não sabe, por exemplo, entrar na casa das clientes sem trazer nenhum transtorno para a Lakshmi. Então, ela decide criar regras e rotina muito rígida para a menina, e isso vai afastando cada vez mais elas duas. Além delas duas, né, a gente tem também o Malik, que é um personagem assim maravilhoso. É um menininho ali, ele não sabe a idade que ele tem, mas ele tem entre 9 e 11 anos, e ele acompanha a Lakshmi há algum tempo. Ela conheceu ele na rua, ela não sabe se ele tem família, ela nunca perguntou, mas ele a acompanha nos atendimentos, então ele carrega o material dela para que ela não precise ficar pegando peso, ajuda ela a pegar a locomoção e no final do dia ela paga uma comissão para ele. Então eles três passam a fazer os atendimentos e por ser uma mulher à frente, né, do seu tempo, ela quer que a Radha continue os estudos, então ela tenta conseguir uma escola bacana ali na cidade para ela, mas a menina tá com a cabeça assim em outro canto, ela não aceita que a Lakshmi seja submissa às suas clientes, né, inclusive tocando-lhe os pés. E logo a Lakshmi entende que essa dinâmica não vai dar muito certo e ela precisa, né, reajustar toda a sua rotina. Além desses assuntos, a autora, ela abordou muito bem, assim, esse livro, ele é uma completa exaltação da cultura indiana.
Então, desde as roupas, os costumes, as comidas, aqui no final dessa edição, a gente tem inclusive algumas receitas mesmo que eles colocaram e eu achei isso muito bacana, sabe? Porque o livro ele realmente exalta bastante isso. A Lakshmi, por exemplo, ela ainda se veste como sendo uma mulher casada, porque isso facilita ela entrar, né, na casa das mulheres sem causar nenhum ciúme, por exemplo, porque ela é comprometida. Mas também aborda a questão de contraceptivos, por exemplo, o quanto que isso é importante, o quanto que ter um filho atrás do outro prende a mulher em certos relacionamentos. E a Lakshmi, por trabalhar com ervas, né, em 1950, era comum as mulheres recorrerem às ervas para causar aborto. Então, quando a Radha descobre que a irmã dela está envolvida nesse tipo também de atividade, ela fica extremamente chateada e, assim, bem apreensiva, né, de como que ela pode ajudar mulheres a tirar bebês, né, do ventre. Então, a autora, ela vai tratar bastante dessa parte, né, da medicina natural, dos contraceptivos, também do machismo que está, né, infelizmente, em todas as sociedades, mas que ele era, assim, muito forte. Eu não sei como que é hoje em dia lá, né, mas nesse período aqui retratado é muito triste. E há alguns relatos também, assim, de atendimentos, por exemplo, que ela já fez com a sogra ou uma outra pessoa que também vai entrar aqui na narrativa, de mulheres que chegam desesperadas e que pedem ajuda, né, por elas trabalharem com essa medicina natural. E é muito triste a situação em que essas mulheres estão, né, e que vão recorrer a elas. Eu achei a escrita da autora muito fácil de ser lida, é aquele livro que você vai devorando capítulo após capítulo. É muito bom a forma como ela resolveu contar, né, essa história aqui pra gente. Eu fiquei muito tocada em perceber que ela escreveu pensando em quanto que a mãe dela poderia ter tido uma vida diferente se não tivesse sido submetida a esse casamento arranjado, né, como era com praticamente todas as mulheres indianas. Nós vamos aí ao longo, né, dessas páginas acompanhar a partir da perspectiva da Lakshmi toda essa vida dela e a forma como tudo desanda e tudo que ela precisa fazer para se readaptar, como que ela lutou bastante por essa liberdade. Então é um livro que não vai focar tanto nessa relação conturbada, por exemplo, dela com o marido, mas sim na evolução dela como mulher, sabe, como pessoa, no tanto que ela precisa batalhar para ter o mínimo e tudo que ela quer conquistar. A gente passa a torcer muito aqui junto com ela. Ai, gente, eu achei assim incrível. Gostei muito que a Tag trouxe, né, esse livro. Eu não sou assinante da Tag, eu acabo comprando as edições que mais me interessam de segunda mão mesmo, mas esse livro ele vai ser publicado aqui no Brasil. Então fiquem de olho, porque é uma excelente dica para você tanto conhecer a cultura indiana, como também ler autores, né, fora aí desse eixo, Estados Unidos, Inglaterra, que é o mais comum. Se você chegou até aqui no vídeo, eu imagino que você goste de resenhas literárias, então já vou te pedir para se inscrever no canal, tá? Vem fazer parte dessa comunidade aqui de leitores. Te agradeço muito se você puder curtir, comentar o que tu achou. E eu vou deixar aqui, ó, 2 vídeos que eu acredito que tu vai gostar muito de assistir agora na sequência. E a gente se vê aí nos próximos vídeos.